Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na Uni FM 107.9, o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. No programa de hoje vamos conversar sobre o universo de super-heróis nesse meio do ano com o colaborador do Matinê, estudante da UFSM, Gabriel Kufner. Nos siga no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pela arroba das rádios UFSM. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Pose e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, na técnica José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Que calor, né, Zezinho? Tá impressionante esse clima aqui em Santa Maria, tá bem quente hoje. E antes de começar a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 17 de agosto. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 17 de agosto na história do cinema. Nascimentos nessa data. Em 1888 nascia o ator norte-americano Monty Woolley. Conhecido por sua carreira no teatro, no cinema e na televisão, ele ganhou destaque durante a era de ouro de Hollywood. Foi indicado 2 vezes ao Oscar por suas atuações em Os Abandonados, de 1942, e Desde que Partiste, de 1944. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Satã Janta Conosco e Um Anjo Caiu do Céu. Woolley morreu em 1963, aos 74 anos. Em 1893, nascia a atriz, cantora, dramaturga e roteirista norte-americana Mae West. Considerada uma das grandes estrelas do cinema norte-americano das décadas de 30 e 40, ficou conhecida por sua personalidade provocadora, pelo humor e pela forte presença em cena, tornando-se aí um dos grandes símbolos da cultura popular de Hollywood. Destacamos os filmes Uma Loira para Três, Eu Não Sou um Anjo e A Sereia do Alasca. Ela faleceu em 1980, aos 87 anos. Em 1918, nascia Evelyn Ankers, atriz nascida no Chile e conhecida como a Rainha dos Gritos. Ela se destacou principalmente nos filmes de terror da década de 40, participando de produções como O Lobisomem, O Filho de Drácula, A Mulher Invisível e O Fantasma de Frankenstein. Evelyn Ankers faleceu em 1985, aos 67 anos. Em 1920, nascia a atriz e cantora irlandesa Maureen O'Hara. Conhecida por interpretar personagens femininas fortes e marcantes, ela construiu uma carreira de destaque em Hollywood, trabalhando diversas vezes com o diretor John Ford e com o ator John Wayne. Entre seus filmes estão Como Era Verde Meu Vale, Depois do Vendaval, Rio Bravo, esses 3 dirigidos por John Ford, e também participou de Ilusão Também Se Vive e O Corcunda de Notre Dame. Em 2014, recebeu um Oscar honorário pelo conjunto de sua carreira. E ela faleceu em 2015, aos 95 anos. Aniversariantes do dia. 83 anos do ator, produtor e diretor norte-americano Robert De Niro. Um dos nomes mais importantes do cinema mundial, De Niro construiu uma carreira marcada por diversas interpretações intensas, como em filmes como Taxi Driver, Os Bons Companheiros, O Irlandês, Assassino da Lua das Flores. Todos esses aqui dirigidos em parceria, né, com o cineasta Martin Scorsese. Ele atuou também em filmes como Fogo contra Fogo, Máfia no Divã, Entrando numa Fria e O Lado Bom da Vida. De Niro conquistou 2 Oscars, um de ator coadjuvante em O Poderoso Chefão Parte 2, de Francis Ford Coppola, e de ator principal por Touro Indomável, também aí dirigido por Martin Scorsese. Ele venceu prêmios honorários em festivais como Cannes e Veneza. E também foi diretor de 2 filmes, Desafio no Bronx e O Bom Pastor. 66 anos do ator, diretor, produtor e roteirista norte-americano Sean Penn. Conhecido por interpretações intensas e por uma carreira
que também inclui a direção cinematográfica, Penn venceu 3 Oscars. 2 como melhor ator, por Sobre Meninos e Lobos e Milk, A Voz da Igualdade, e como melhor ator coadjuvante, por Uma Batalha Após a Outra. Conquistou o prêmio de atuação no Festival de Cannes por Loucos de Amor, no Festival de Berlim por Os Últimos Passos de um Homem e ganhou 2 vezes a Copa Volpi, que é o prêmio de atuação no Festival de Veneza, por Hurly Burly, O Alvoroço e 21 Gramas. Penn também dirigiu filmes como Na Natureza Selvagem e A Promessa. 38 anos de Brad Corbett, ator, roteirista e cineasta norte-americano. Ele começou a carreira como ator em filmes como Aos 13, Violência Gratuita e Melancolia, mas ganhou ainda maior reconhecimento como diretor. Em 2024, dirigiu O Brutalista, épico histórico que conquistou o Leão de Prata de direção no Festival de Veneza e o Globo de Ouro de melhor diretor. 35 anos do ator norte-americano Austin Butler. Ele ganhou projeção internacional ao interpretar Elvis Presley no filme Elvis, de 2022. Atuação aí que lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor ator em filme dramático e o BAFTA, e também uma indicação ao Oscar. Ele participou de filmes como Era Uma Vez em Hollywood e Duna Parte 2, no papel de Fayad Hauta. Falecimentos na data de hoje. Há 2 anos, em 2024, morria o apresentador, empresário, produtor e radialista brasileiro Silvio Santos. Falecia aos 93 anos. Nascido Cenoura Bravanel, ele construiu aí um dos maiores impérios de comunicação do Brasil e se tornou uma das figuras mais populares da televisão brasileira. Conhecido como o Homem do Baú e Rei dos Domingos, Silvio Santos marcou gerações com programas de auditório e atrações que fizeram parte da história da televisão brasileira. Sua vida foi contada no cinema, em obras como Silvio, em que foi vivido por Rodrigo Faro, e Silvio Santos Vem Aí, interpretado por Leandro Hassum. E há 1 ano, em 2025, morria o ator inglês Terence Stamp. Ele faleceu aos 87 anos. Revelado no início dos anos 60, ele ganhou destaque como Billy Budd em O Vingador dos Mares, de Peter Ustinov, pelo qual recebeu o Globo de Ouro de Ator Revelação. Ao longo de uma carreira de décadas, ele participou de vários filmes importantes, como O Colecionador, Superman, Superman 2, Priscila, a Rainha do Deserto e Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Também foi premiado como melhor ator no Festival de Cannes por O Colecionador. Há 50 anos, em 1976, os cinemas de Santa Maria exibiam no Cine Glória O Vento e o Leão, com Sean Connery, obra dirigida por John Milius. No Cine Independência, nós tínhamos Rollerball, Os Gladiadores do Futuro, filme dirigido por Norman Jewison. E no Cine Imperial, a tradicional sessão dupla, o filme italiano Zambo, O Dominador da Selva, de Vito Albertini, e, na sequência, o filme japonês Monstrolândia, obra que faz parte aí da famosa era Showa, da franquia Godzilla. E Zezinho, qual será a indicação de Alexandre Labella nos clássicos do cinema de hoje? Clássicos do cinema. No segundo episódio da nova temporada do Clássicos do Cinema, eu vou falar sobre Central do Brasil. Considerado uma das principais obras da retomada do cinema brasileiro, o filme foi dirigido por Walter Salles, um dos cineastas mais reconhecidos do Brasil nas últimas 3 décadas, e foi lançado em 1998. O filme conta a história de Dora, uma professora aposentada que ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas na estação central do Brasil, no Rio de Janeiro. É lá que ela conhece Josué, um menino de 9 anos que vai até a Dora com a mãe
para escrever uma carta ao pai que vive no interior do Nordeste. Após uma tragédia deixar o garoto sozinho, Dora acaba embarcando com ele em uma viagem pelo Brasil em busca desse pai. Mas Central do Brasil é muito mais do que uma história sobre essa busca. É um filme sobre duas pessoas solitárias que se encontraram por acaso e, aos poucos, constroem uma relação de afeto em meio à viagem. E Dora está longe de ser apresentada como uma personagem idealizada. No início do filme, ela escreve as cartas, recebe o dinheiro, mas muitas vezes nem sequer as envia. Algumas são rasgadas e outras simplesmente guardadas. As histórias que aquelas pessoas confiam a ela são tratadas com indiferença. É justamente por isso que sua relação com Josué se torna tão importante. A viagem que começa como uma busca pelo pai do menino também se transforma em uma jornada de mudança para Dora. Quanto mais eles se afastam da central, mais a personagem começa a recuperar a capacidade de se importar com as pessoas ao seu redor. E essa transformação não acontece de forma repentina. Ela aparece nos pequenos gestos, nas discussões, nos silêncios e na confiança que se constrói entre os dois. Dora e Josué brigam, se afastam, voltam a se aproximar, e é nessa relação imperfeita que o filme encontra sua humanidade. Essa busca por humanidade também está diretamente ligada ao estilo de Walter Salles. Existe em Central do Brasil uma forte aproximação com o cinema naturalista, interessado em observar seus personagens e os espaços que eles ocupam sem torná-los artificiais. Salles filma em locações reais, coloca a ficção em contato direto com o cotidiano e mistura atores profissionais com pessoas sem experiência diante das câmeras. E o principal exemplo está justamente um dos protagonistas. Vinícius de Oliveira não era ator quando foi escolhido para interpretar Josué. O garoto trabalhava como engraxate no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando conheceu Walter Salles. Depois desse encontro, acabou participando dos testes para o filme e foi escolhido para dividir a tela com Fernanda Montenegro, uma das maiores atrizes do país. Esse contraste é parte da força de Central do Brasil. De um lado, uma atriz com décadas de experiência. Do outro, um menino diante das câmeras pela primeira vez. E a interação entre os dois ajuda a construir a espontaneidade que o filme procura. Isso também aparece nas sequências da própria Central. Os rostos, os sons, o movimento dos trens e a multidão não funcionam apenas como pano de fundo. A estação parece viva e as cartas são fundamentais para essa ideia. Logo nas primeiras cenas, diferentes rostos olham para Dora e ditam mensagens para pessoas que estão longe. Em um país marcado pelas distâncias, as cartas se tornam uma forma de aproximar quem foi separado. E é justamente uma delas que coloca Dora e Josué na estrada. A partir daí, a própria viagem permite que Walter Salles transforme o Brasil em parte fundamental da história. O filme sai do caos urbano do Rio de Janeiro, passa pelas estradas e pequenas cidades e avança em direção ao sertão nordestino. Visualmente, essa transformação também acompanha Dora e Josué. Quando a viagem começa, a paisagem abre, surgem as estradas, os horizontes e os grandes espaços em contraste com a agitação do início. E quanto mais os dois avançam pelo país, mais o filme se distancia da multidão anônima da estação e se aproxima das histórias individuais de quem eles encontram pelo caminho. E no centro de tudo está Fernanda Montenegro. Sua atuação não tenta facilitar Dora para o espectador. Ela pode ser dura, egoísta, irônica, mas também profundamente humana. Muitas vezes, uma mudança no olhar ou uma pausa diz mais sobre a personagem do que qualquer diálogo. Ao lado dela, a naturalidade de Vinícius de Oliveira transforma Josué em muito mais do que o garoto que precisa ser protegido. E talvez seja nessa dupla que o naturalismo de Salles funcione melhor. A relação entre Dora e Josué não parece construída para chegar rapidamente a uma grande cena emocional. Ela é desenvolvida aos poucos, de forma quase cotidiana, até que o afeto entre os dois passe a existir sem que o filme precise explicá-lo. Central do Brasil fala de analfabetismo, migração, desigualdade
religiosidade, abandono e da distância entre famílias, mas sem transformar seus personagens apenas em representações desses problemas. Antes de tudo, Salles está interessado nas pessoas. Lançado nos anos 90, em um momento de reconstrução da produção cinematográfica nacional, Central do Brasil se tornou uma das obras símbolo da chamada retomada do cinema brasileiro, e sua repercussão rapidamente ultrapassou as fronteiras do país. Lançado no Festival de Berlim de 1998, o filme conquistou o Urso de Ouro, principal prêmio do evento, enquanto Fernanda Montenegro recebeu o Urso de Prata de melhor atriz. No ano seguinte, Central do Brasil venceu o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira e também conquistou o BAFTA de melhor filme em língua não inglesa. E o reconhecimento chegou também ao Oscar. Central do Brasil foi indicado a melhor filme em língua estrangeira, categoria hoje chamada de melhor filme internacional, enquanto Fernanda Montenegro concorreu ao prêmio de melhor atriz. Com a indicação, Fernanda se tornou a primeira brasileira e a primeira atriz latino-americana indicada ao Oscar de melhor atriz. Mais de 2 décadas depois, Central do Brasil continua sendo um filme sobre distâncias, não só geográficas, mas entre pais e filhos e entre duas pessoas que, mesmo sem se procurarem, acabam encontrando uma na outra algo que haviam perdido pelo caminho. Um filme sobre ausência, mas também sobre afeto, memória, identidade e a possibilidade do reencontro. Esse foi o Clássicos do Cinema, em sua nova temporada dedicada aos clássicos do cinema brasileiro, produzido por mim, Alexandre Labella. Muito bem, senhor Labella. E Zezinho, o que a gente vai ter na trilha sonora de hoje, hein? Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Hoje nossa trilha traz 3 músicas interpretadas por Mae West. E começamos com I'm No Angel, do filme Santa Não Sou, de 1933, dirigido por Wesley Ruggles. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Se tem uma coisa que o cinema já mostrou várias vezes, é que quando o assunto é super-herói, a disputa nunca termina. E nesse meio do ano tivemos 2 grandes lançamentos. De um lado, o universo da DC, com Supergirl, e do outro, a Marvel, trazendo novamente o nosso querido Homem-Aranha, no filme Homem-Aranha, Um Novo Dia. De um lado, Kara Zor-El, Supergirl, personagem que carrega o legado do Superman, mas que ganha uma aventura para si e uma identidade própria dentro do renovado universo cinematográfico da DC. O filme, dirigido por Craig Gillespie, é uma adaptação da aclamada HQ A Mulher do Amanhã e acompanha a Kara Zor-El, vivida por Millie Alcott, que, traumatizada pela destruição de Krypton quando tinha 14 anos, junta-se a uma jovem alienígena, vivida por Eve Ridley, em uma jornada espacial de vingança contra o mercenário Kran. O orçamento ficou na casa dos 170 milhões de dólares e a bilheteria, 126 milhões, prejuízo bonito aí para DC. O lançamento ocorreu em época de Copa do Mundo aqui no Brasil, né? 25 de junho de 2026. Já do outro lado, Peter Parker, consolidado já como o Tom Holland, né? Na figura do Homem-Aranha, um dos personagens mais populares da Marvel e do cinema, e que continua enfrentando novos desafios enquanto tenta equilibrar a vida do herói com os problemas de um jovem que precisa seguir em frente. Um jovem, mas nem tão jovem assim, né? Dirigido por Destin Daniel Cretton, o filme traz o Peter Parker iniciando um novo capítulo em sua vida após o mundo ter esquecido seu nome. Ele tenta conciliar seu cotidiano e sua responsabilidade como o Homem-Aranha. Mas quando uma força misteriosa começa a desmantelar a cidade de dentro para fora, Peter se vê preso entre inimigos poderosos, legados antigos e aliados inesperados. O orçamento ficou na casa dos 225 milhões de dólares e a receita, meus amigos, passou de 2 bilhões de dólares e vai crescer ainda mais.
um dos maiores bilheterias da história do cinema, né? O filme estreou 29 de julho de 2026, já no pós-Copa do Mundo. E aí surge a pergunta, né? O que nós temos que esperar desses filmes, para quem ainda não viu nem Supergirl, nem o Homem-Aranha, e essa disputa leva ao quê, né? Será que a DC consegue conquistar um público aí com esse fracasso de bilheteria do Supergirl? Ou será que a Marvel, né, segue aí tentando se equilibrar depois de, né, um universo bastante confuso, né, que vem aparecendo aí, que está chegando no final dessa saga do multiverso? Bom, comigo vai estar nosso colaborador aqui do Matinê, mestrando, né, em administração, ciências contábeis, Gabriel Kufner, o Cufo. Salve, meu camarada, tudo bem? Muito boa tarde, meu amigo. Tudo bem, sim. Boa tarde também para todos os amantes de cinema aqui presentes. Um beijo para a amor da minha vida, Camila, que pediu para ser mencionada neste programa. Mas, enfim, um grande prazer aqui para a gente falar de um filme demasiadamente pertinente e outro que passa longe. Mas, sim, estou muito feliz de estar aqui uma vez mais. E, bom, vamos começar então aqui, né? Supergirl estreou lá em junho. Eu não tive oportunidade de ir ao cinema porque, enfim, eu já falei aqui várias vezes que em época de Copa do Mundo alguma coisa vai se perder, né? E nesse caso foi as minhas idas às salas de cinema. E tu, Gabriel, como é que tu assistiu a esse filme? Como é que foi a repercussão inicial? Tu esperava algo mais? No caso do Supergirl, eu não tinha muita expectativa porque eu não fui muito fã já do filme do ano passado do Superman do James Gunn, certo, né? E como esse sendo um filme muito conectado àquele, a expectativa era neutra. E com aquele receio que acabou se tornando verdade, que mesmo não sendo dirigido pelo próprio James Gunn, eu acho que o filme se assemelhou demais à fórmula dele. E a gente teve de forma desgastante uma vez mais essa fórmula repetitiva de humor, um grupo aleatório de pessoas, uma loucura espacial com músicas de rock que o James Gunn adora e por aí vai. Então, foi um filme assim que não deu pra tirar muita coisa dele, sabe? Eu até não acho o terror que foi a nota que tu deu pra ele no Letterboxd, de 1 estrela só, mas eu acho que ele é um filme que em todos os aspectos ele chega no máximo no medíocre e, como consequência, a DC tá se complicando. Eu até conversei com alguns colegas ali do CCS quando falei que ia fazer um programa especial sobre super-heróis, né? E aí teve, né, um colega que inclusive elogiou o filme da Supergirl e eu achei assim interessante, né? Porque tu vê como vai muito da conexão que cada um tem com o universo, o que espera de um filme, né? Eu também não tinha expectativa, porque afinal de contas a Supergirl aparece lá no finzinho do Super-Homem, né? Do James Gunn. Mas eu esperava assim que personagens como ela e como o Krypto, né, o seu cãozinho, que é tão carismático no filme do Superman, tivessem um pouco mais de presença no sentido assim, ela é a Supergirl, afinal de contas, e ela tem um uniforme que usa muito pouco nesse filme. Então me pareceu assim demasiado, né, muito blasé em alguns momentos, um filme meio maluco, né, por outros, né? Até a minha esposa, a Melissa, comentou, né, que como assim a Supergirl só aparece com o uniforme no finzinho, né? De fato, né, muito complicado, né? E a figura do Krypto também, ela acaba sendo, de certa forma, colocada em segundo plano. O Krypto funciona como uma missão que ela tem, né? Não vamos aqui revelar spoilers, né? Mas acredito que essa perspectiva aí dada a Supergirl, para mim, gerou, né, um vácuo enquanto filme. Por isso que eu dei uma nota tão baixa. Eu concordo em boa parte com tudo que tu falaste, né? A Supergirl, de fato, fica muito tempo com roupas casuais, o que é muito sem graça, né? O James Gunn também tem esse perfoco em desenvolver muitos personagens ao mesmo tempo e isso ofusca o protagonista. Foi uma coisa que aconteceu também no filme do Superman de 2025, que pra mim deveria se chamar Superman e a Liga dos Heróis lá, aquela liga de personagens que tem junto, de tanto que eles roubam a cena do Superman naquele filme, né? E aqui, com aquela personagem alienígena que é aliada dela, acaba acontecendo de novo, né? O personagem do Momoa, por mais que seja interessante... Ele faz o lobo, né? Isso, ele faz o lobo. Ele sempre tem que roubar a cena e fazer ali uma cena engraçadinha, daí tira o foco da trama principal, né? Eles também têm que enfraquecer os poderes da Kara Zor-El pra ela não ter uma força super
demasiada para lidar com todas as ameaças de forma simples, então sempre tem que ter uma justificativa também para ela não estar tão forte, então deixa de ser um filme tão da Supergirl, né? Nem isso a gente pode ver direito, né? A qualidade do filme já nos tira um pouco para baixo e a gente não consegue nem ver a personagem em si como ela é, digamos que vista nos quadrinhos e na cultura pop, e aqui muito pouco. E o vilão, né? O Crane, vivido aí pelo Matthias Schoenaerts. O que tu achou desse vilão? Eu achei assim meio estranho também. Eu lamento demais que é mais um personagem genérico, que é uma ameaça que, como é que eu posso dizer, existe para meio que trazer rumo narrativo ao filme, né? As coisas que tem relação entre ele e o Krypto, por exemplo, meio que ditam o roteiro, mas infelizmente não é nada de interessante, nada de marcante. E é um personagem também que eu não vejo problema em ele não ser uma ameaça gigantesca, portanto, eles têm que enfraquecer a Kara Zor-El para ele ser um personagem ameaçador para ela, né? E isso diminui ambos os lados, na minha opinião, e é um personagem que não chama atenção, infelizmente. Bom, ainda sobre o universo da DC, vamos falar aqui do universo da DC nesse bloco, e no segundo bloco a gente fala da Marvel, né? Tem uma promessa, né, de outros filmes aí que estão programados para até o final do ano, né, pelo menos do ano que vem, que é o Clayface, né, o cara de barro, que eu confesso que eu não conheço o personagem, mas conheço um dos roteiristas, que é o Mike Flanagan, e que esse sim, né, é um roteirista de filmes de terror bastante suspense e terror, bastante instigante, né? E dentre os produtores está novamente o James Gunn, o Matt Reeves, entre outros, né? O filme dirigido por James Watkins. E pro final do ano que vem, Man of Tomorrow, que é a volta aí do Superman, né? Dirigido aí sim pelo James Gunn. Na verdade, o filme está previsto para lançar 9 de julho de 2027, né? Qual a expectativa acerca desse universo aí de deuses e monstros da DC? Eu acho que se a repercussão fosse mais positiva, a gente já teria tido muito mais anúncios e projetos, pelo menos visíveis a nós, o público, e como não tem sido o caso, principalmente por conta de Supergirl, eu acho que eles estão mais cautelosos, né? Anunciaram só o Superman Man of Tomorrow, que esse aí já tá chegando até na pós-produção, e que eu acho que vai ser controverso, porque aparentemente o Lex Luthor vai ficar aliado do Superman para lidar com uma ameaça. Vamos ver como é que isso vai ser. Né? O Cara de Barro, eu acho que ele é um projeto diferente, né? Por mais que ele faça parte do universo, eu acho que ele tem certa independência, né? O fato de ter um bom roteirista e de ter o Matt Reeves na produção me deixa mais curioso com o projeto, né? Ele também promete ser um body horror. Normalmente, filmes de super-herói que tentam ir para esse lado mais do terror não chegam tão longe, né? O Doutor Estranho do Sam Raimi tentou ali pegar umas vibes de filme de terror, mas também não foi lá essas coisas. E agora eu acho que a gente tem mais uma oportunidade de se afastar um pouco dos filmes genéricos de super-herói. Eu particularmente estou curioso sim, porque ele é um personagem muito interessante do universo do Batman, mas temos que ir com receio porque o universo dele segue com muitas dúvidas, né? Muito bem. Bom, a gente vai fazer um intervalinho aqui para depois voltar falando da Marvel, né? E vamos ouvir agora, Zezinho, mais uma da Mae West. Fique com A Guy What Takes His Time, que está na trilha de Uma Loira para Três, de Lowell Sherman. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem. Tá aí a Mae West. Impressionante, né? A forma como a Mae West consegue traduzir em sensualidade, em carinho, toda a maneira como ela canta, né? E na década de 30 isso era visto muitas vezes com maus olhos, né? Impressionante, tanto que depois acabou se gerando, né, uma codificação aí que censurou alguns filmes que ela estava como protagonista, né? Bom, mas isso é uma outra história do cinema, né? Que a gente presta homenagem a Mae West aí, que estaria fazendo aniversário hoje. Cufo, vamos para Marvel, né? A Marvel tem aí 38 filmes lançados desde lá, se a gente for colocar só desde o Homem de Ferro, né? Então é uma jornada impressionante hoje para quem quiser fazer a maratona, né? Que é o nosso caso, né? Que a gente está maratonando para um projeto especial aí. E, bom, mas o Homem-Aranha é aquele personagem
que os direitos estavam com a Sony, e aí, né, foi feito todo um rearranjo, né, com a Marvel, com a Disney, com a Columbia, enfim, para que, enfim, né, pudesse entrar nesse universo da Marvel aí de uma forma plena, né? E é um personagem carismático, a gente vê pelo sucesso de bilheteria, pelo acerto aí na escolha do Tom Holland, e os filmes em si têm algumas questões que eu gostaria de falar, mas vamos falar do Brand New Day, Um Novo Dia, que é o que saiu recentemente, ainda está em cartaz aqui em Santa Maria. E é um filme aí que, digamos, vem causando, né, bastante comoção, porque ele tenta amarrar, né, e encaminhar esse universo do multiverso aí da Marvel, né? O que tu achou, Gabriel Kufner, de Um Homem-Aranha, Um Novo Dia, o Homem-Aranha, hein? Essa é uma pergunta complexa, porque, assim, se tratando de emoção, o último filme é difícil de ser batido, né? Por conta de toda a ousadia que teve nele, apesar de um roteiro muito problemático, na minha opinião. E no caso desse filme, eu acho que a gente teve alguns grandes acertos em relação ao personagem em si, né? Muito se cobrava da versão do Tom Holland, do Homem-Aranha, de não ser aquela versão mais humana na questão de ser um cara ferrado, que tá sempre sozinho e com 1 milhão de problemas. E isso finalmente apareceu de uma forma muito interessante nesse filme, né? Eu gosto muito dos momentos de solidão dele e de vida cotidiana como o amigão da vizinhança. Em contrapartida, eu não gostei tanto do antagonista do filme, que é difícil de falar aqui sem spoilers, então vou me manter mais no neutro. Porém, é interessante pensar que esse é um filme, como tu falaste, que é da Sony, que emprestou ali os direitos para a Marvel poder lançar ele no universo da Marvel, mas que também tem personagens que eram originalmente da Netflix, como é o caso do John Bernthal como Justiceiro, que foi uma boa participação, na minha opinião. O personagem da Universal, né, que foi o Hulk, fazendo aí a sua penúltima participação no universo da Marvel. E com personagens da própria Marvel, né, que estão presentes no filme e que dão assim, um mix bem interessante. No geral, eu acho um filme bacana, mas não lá essas coisas. Não acho proporcional à bilheteria que tá tendo, sinceramente. A gente sempre coloca, né, que bilheteria não significa que o filme é bom, né, também, né? Se a gente for pegar ali os líderes de bilheteria no mundo, né, isso aí fica bastante claro, né? Mas eu acho que enquanto o filme do Homem-Aranha, ele tem muitas qualidades, assim, e eu acho que a própria conexão com a estética dos quadrinhos em alguns momentos, né? Fazendo menção a capas famosas, imagens icônicas. Tudo isso pro fã, eu acho que é um prato cheio, né? Sim. O tal do fanservice, né? Mas aqui feito também com uma lógica estética, visual bastante bonita, assim. E a própria transformação do personagem após os eventos, né, do Homem-Aranha anterior, eu acho que também é um outro elemento aí que chama atenção, porque afinal de contas estava tudo indo para um lado, aí aconteceu, né, esse filme que tu citou aí, que tem a participação do Doutor Estranho, né? E que é um personagem, tudo bem, que no filme lá fica um pouco estranho realmente, na forma como utilizaram. Um pouco irresponsável. Um pouco irresponsável, né? Mas acho que esse é o que gera o problema do filme, que é a necessidade de enquadrar dentro desse super universo da Marvel, né? E com isso, claro, né, a gente vai ter que ter adequações, né? Porque ele faz parte da fase 6, por exemplo, né? Dentro do, né, universo total da Marvel, né? Aqui nós estamos falando da saga Multiverso, né? Então ele seria aí a fase 3 da saga Multiverso, né? E, Kufo, né? Tu acha que a escolha, por exemplo, muitos falam assim, que escolher diretor para fazer filme da Marvel é meio que inútil, né? Porque eles têm que todos meio que se adequar à fórmula aí que o Kevin Feige, que é o produtor, né? Ele meio que ele pede, né? Mas tu acha que a escolha do Daniel Cretton, né, que é o diretor do Shang-Chi, né, que é o segundo filme aí desse multiverso e que abre, né, um pouco essa questão dos multiversos também, tu acha que foi uma escolha ok, adequada? Então, diferente da maioria das pessoas, eu gostava muito do John Watts, que fez a trilogia anterior do Tom Holland. Eu acho ainda o melhor filme do Tom Holland, o primeiro dele com o John Watts.
Mas eu gosto muito do trabalho do Daniel Cretton. Eu gostei dele no Shang-Chi, principalmente na questão das cenas de ação. O espetáculo visual, ele é muito bom. E aqui foi mais uma vez, né? Em termos de ação, em termos de fotografia para um filme desse personagem, eu acho que ficou muito assertivo, assim. Ele fez esse carinho com os fãs de recriar várias páginas e capas icônicas dos quadrinhos, né? Fez ali, trouxe algumas pontinhas de vilões do personagem para aparecerem rapidinho e irem embora. Mas, no geral, eu acho uma direção que conseguiu pegar muito bem o personagem, né? As questões que eu tinha com o John Watts, de, por exemplo, usar muito CGI para as acrobacias, para cenas e tal, algo que foi prejudicado também no último filme dele por conta da pandemia, aqui tá muito mais plástico, tá muito mais bonito visualmente. Então, eu acho que na questão do diretor foi bom, sim, ter o Daniel Cretton, e gostaria de ver ele numa sequência futura, sim. Porque aí, entrando nessa questão, né, do futuro, né, nós teremos agora aquilo que se chama de grande finale, né, que são os 2 filmes dos Vingadores, que não teve nenhum agora, né, no meio desse caminho aqui, diferentemente da outra saga, né, a saga do infinito, que teve alguns filmes dos Vingadores lá no meio, né, essa aqui deixou para o final mesmo, os filmes dirigidos aí pelo Anthony e o Joey Russo, né. E aí, dia 18 de dezembro, data que promete abalar os cinemas do mundo, porque é a estreia de Vingadores Doomsday e também do Duna Parte 3, né? Mesmo dia, né? 2 filmes de dimensões magnânimas aí, com muitas pessoas ligadas, né? Digamos, a franquia da Marvel e a franquia do Duna também, porque terceira parte não é para qualquer um, né? E ano que vem, dia 17 de dezembro, o Guerras Secretas, né? O Vingadores Guerras Secretas, Secret Wars, né? E aí o fechamento dessa, né? E já estão aí abrindo pro futuro, né? Já foi anunciado mais adiante aí, né? O Motoqueiro Fantasma, o Pantera Negra 3, Blade, os X-Men, enfim, né? Vai se abrindo, né, para as novas sagas para o futuro. Mas o que tu espera o andamento e o encadeamento desse Homem-Aranha aqui, que ele encerra lá a saga do infinito, né? O Homem-Aranha encerra a saga do infinito e aqui ele está, de certa forma, né, linkando aí para isso que vem. Inclusive tem cenas pós-créditos, o que não tem na Supergirl, né? Não tem cena pós-créditos. Aqui tem cenas pós-créditos tradicionais aí nos filmes da Marvel, né? Bom, pois é muito imprevisível o que vai acontecer nesse filme dos Vingadores, na minha opinião, porque ele é um malabares e uma tapação de buracos, porque eles tinham um planejamento totalmente diferente, com outro vilão, um encaminhamento diferente, né? Com o Jonathan Majors interpretando o Kang, e que por questões pessoais acabou, né, sendo demitido, e eles acabaram reformulando tudo para colocar um Doutor Destino interpretado pelo Downey Jr., que é consideravelmente controverso, para fazer uma outra história. Vão trazer tantos personagens de volta que eu não consigo nem imaginar como que vai funcionar esse filme. Porque a gente vai ter os Vingadores atuais, né, o Capitão América atual, a gente vai ter os novos Vingadores, né, os Thunderbolts, que a gente viu no filme do ano passado, vai ter os X-Men dos anos 2000 retornando, Deadpool, Wolverine, e todas as especulações que possa ter um ou mais Homens-Aranha nesse filme. Então, assim, é uma coisa imprevisível. Como fã de quadrinhos e fã desses personagens, eu fico extremamente curioso com o que vão aprontar, mas a minha impressão é que vai ser uma coisa totalmente focada só em atender os fãs, sem muita preocupação de fazer uma grande história. Porque, se a gente for lembrar lá do Vingadores, o Guerra Infinita, foi algo espetacular. A forma como esse filme encerra, como, né, ele abre espaço depois para pensar também o endgame, né? E aqui, realmente, né, parece que eles vão chegar nesse momento só para tentar unificar e fechar e raspar as arestas. Mas é muito personagem, realmente. E mesmo que tenha muito personagem, tu não consegue ver um protagonismo aqui, afinal de contas. Quem vai ser o protagonista? Eu chuto que eles vão seguir o que os irmãos Russo também fizeram em Guerra Infinita, que pra mim é o melhor filme da Marvel do MCU, que é usar o antagonista como o núcleo que vai conduzindo a história, como eu acredito que vai ser esse Doutor Destino do Downey Jr. Até porque o cara tá sendo extremamente bem pago, acredito que não vai ser pra ser aquele tipo de vilão que só aparece no final ali pra concluir as coisas.
Mas vamos ver. Eu gostaria muito de ver um Homem-Aranha nesse filme, se possível mais de um. Mas eu acho que eles vão colocar também como surpresinha pra gente ver ali na sala de cinema, porque os direitos tá tudo certinho pra aproveitar e eu acho que vai deixar o filme ainda mais atrativo pros fãs. Fechando aqui nosso bate-papo, Cufo, Supergirl ou Homem-Aranha? Isso aí é como, por exemplo, escolher pra comer no R1 um estrogonofe ou um porquinho, né? Não tem muita comparação. Infelizmente, dessa vez foi muito mal pra DC, né? Eu, particularmente, tô mais esperando o The Batman Parte 2 e eu tenho curiosidade nesse cara de barro, mas esse universo aí tá complicado. O Homem-Aranha foi um bom filme, nada demais, mas não tem nem comparação. Obrigado, viu? Novamente pela presença. Um abração, meu amigo. Bom, vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias da semana no Brasil. Adivinha quem está em primeiro, né? Homem-Aranha, Um Novo Dia. Passou da casa dos 41 milhões de reais. Aqui a gente está falando em reais, né? Na casa... no Mundial é bilhões de dólares, né? Seguido de A Odisseia, também grande filme, grande bilheteria. Patrulha Canina, Uma Aventura Dino, em terceiro lugar, filme que estreou também agora, recentemente. O Fim da Rua, também um filme que estreou essa semana. E o Toy Story 5. Ainda tá nos cinemas também. Ainda está nos cinemas, né? Então, vale a pena para quem não assistiu, ainda assistir. Bom, aqui, o que nós temos nos cinemas comerciais? As estreias da semana, então. O Fim da Rua, direção do David Robert Mitchell, diretor do It Follows, A Corrente do Mal, um grande filme, né? E no elenco tá aí a Anne Hathaway. É o quarto filme dos 5 que ela fez, né? Antes de entrar nesse período sabático aí que, enfim, ela está grávida, né? E vai ficar aí um tempo longe da atuação, né? Merecidamente para cuidar, né? Do filho. E também tem o Ewan McGregor. O filme traz a seguinte premissa. Após um misterioso evento cósmico arrancar da rua Oak do subúrbio e transportado ao bairro para um lugar desconhecido, a família Platt logo descobre que sua sobrevivência depende de permanecerem unidos enquanto enfrentam um ambiente agora irreconhecível. É, digamos, um universo de dinossauros aqui presente. Então, para quem gosta desse tipo de filme, vale a pena assistir O Fim da Rua. Também estrearam essa semana A Morte de Robin Hood, dirigido por Michael Sarnowski, que tem o Hugh Jackman e a Judy Comer no elenco. Colegas e o Herdeiro, filme brasileiro aí, dirigido pelo Marcelo Galvão. A Patrulha Canina, né, Uma Aventura Dino, direção de Carl Brunker. E seguem em cartaz o Homem-Aranha, Um Novo Dia, que nós demos 3,5 estrelas de 5. E a Odisseia, que eu tive a oportunidade de ver esse final de semana em Porto Alegre no IMAX, e que realmente é um filme 4,5 estrelas de 5, filmaço. Algumas sessões seguem em cartaz. Toy Story 5 também ainda está em cartaz. O Minions e Monstros, o Moana e o Altend Games no Império Desconectado. O relançamento da semana aí é a saga Crepúsculo, amanhã cedo, parte 1 e parte 2, né? Hoje a parte 1 e amanhã a parte 2 lá no Arcoplex, para quem quer rever aí a saga Crepúsculo. Agenda Cinemeira. Para acompanhar as sessões e a programação dos cineclubes, né, siga os perfis nas redes sociais, né? Então, @Cineclube Lanterninha Aurélio traz amanhã, seguindo aí a programação também da Feira do Livro de Santa Maria, o filme A Vida Invisível, né, que é uma adaptação literária. Filme dirigido por Karim Ainus. A sessão começa às 19 horas lá no auditório da SESMA. E na quarta-feira, dia 19, nós teremos no Cineclube da Boca, @Cineclube da Boca, para ficar atento aí, a exibição do filme Céu Invisível, dirigido por Robson Santos Rosa, Jamile Marim, Max Frutoso e Júlia Urach. O auditório é ali do prédio 67 da UFSM, 19 horas, entrada franca. Siga também lá o @Cineclube_Ateliê, o Cineclube da Estação, e o @Casa de Mundo Cardoso para o Clube de Cinema de Santa Maria. Lembrando que as programações são atualizadas ali nos Instagrams e também as sessões todas são gratuitas. Notícias da semana. Quinta-feira passada, dia 13 de agosto, morreu aos 97 anos o cineasta norte-americano Mark Riddle. Indicado ao Oscar de melhor diretor por Num Lago Dourado, filme de 81, obra estrelada por Henry Fonda, Katharine Hepburn e Jane Fonda, e que recebeu aí 10 indicações ao Oscar e conquistou 3 estatuetas.
O Riddle também dirigiu A Rosa, com Bette Midler, Os Cowboys, com John Wayne, e James Dean, com James Franco. Como ator, participou de produções como O Perigoso Adeus, de Robert Altman, Havana, de Sidney Pollack, e dirigindo No Escuro, de Woody Allen. Ele morreu de causas naturais em uma instituição para profissionais do cinema na Califórnia. Ontem, dia 16 de agosto, morreu aos 36 anos a atriz norte-americana Hayden Panettiere, conhecida principalmente por interpretar a superpoderosa Claire Bennett na série Heroes, e a cantora Juliette Barnes em Nashville, papel que lhe rendeu 2 indicações ao Globo de Ouro. Panettiere começou a carreira ainda criança e também participou de filmes como Duelo de Titãs, Pânico 4 e Pânico 6, além de emprestar sua voz à personagem Dot em Vida de Inseto. Seu último trabalho foi o thriller psicológico Sleepwalker, lançado esse ano. A atriz foi encontrada inconsciente em uma residência na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. As equipes de emergência tentaram reanimá-la, mas ela foi declarada morta no local. As autoridades investigam o caso e até o momento não foram encontrados sinais de violência ou circunstâncias suspeitas. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. E ela completaria 37 anos no próximo dia 21 de agosto. A disputa pela compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount ganhou uma nova data. O julgamento sobre possível violação das leis antitrust nos Estados Unidos começará dia 2 de março de 2027 e deve durar cerca de 12 dias. A ação foi movida por 12 estados americanos e pelo Sindicato dos Roteiristas, que temem redução da concorrência no cinema, na televisão e no streaming. A Paramount nega as acusações e afirma que a fusão é necessária para competir com empresas como Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video. O adiamento também aumenta os custos do negócio. A Paramount deverá pagar cerca de 650 milhões de dólares por trimestre aos acionistas da Warner enquanto a fusão não for concluída. Chegamos ao fim do matinê, em que conversamos aí sobre os lançamentos da DC e da Marvel, desses super-heróis do meio do ano, aí, com o Gabriel Kufner. Ouça as versões adaptadas do matinê no YouTube, @Cinemac3, e siga nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @RádiosUFSM. Próximo matinê será na próxima segunda, dia 24 de agosto. E fechamos nossa trilha sonora com My Old Flame, de 1934, com a interpretação de Mae West e de Duke Ellington, e que está na trilha sonora de Uma Dama do Outro Mundo, de Leo McCarey. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.